Iniciando a terceira e última parte do nosso módulo 5, aula 8, de introdução ao diagrama de esforços solicitantes. Bom, nessa parte da aula, nós vamos ver a parte de convenção de sinais, utilizado para a determinação de esforços internos, o diagrama de esforços internos, como que ele ocorre, quais são suas especificidades e quais são as formas de determinação desses diagramas. Começando aí, então, pela convenção de sinais. Tá? A convenção de sinais já vai mudar um pouco. Tá? Eu lembro que eu sempre falei para vocês, agora no início da revisão, também falei muito em mecânica dos sólidos, que nós temos uma determinada convenção de sinais quando nós trabalhamos com esforços externos e uma outra convenção de sinais quando nós trabalhamos com esforços internos. Tá? Quem quiser modificar esse sentido, posso utilizar? Pode, desde que você indique qual é o sentido que você está utilizando, como convenção. Eu utilizo o que é aplicado nos livros de engenharia para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então eu não modifico quais são esses sentidos. Mas vamos fazer um paralelo para a gente poder entender o que é de modificação, tanto para o lado externo quanto para os esforços internos? Então, fazendo aí um paralelo, em termos de esforços externos, eu tenho que é dado como positivo a força quando ela está no eixo X, na horizontal, no sentido da direita, e no sentido vertical, que é o eixo Y, quando ele é no sentido para cima. Em termos de momento, eu tenho que, quando o meu momento ele é no sentido horário, ele é dado como positivo. Isso já deve estar enraizado dentro de vocês. Como que a gente vai atuar agora para os esforços internos? No caso do esforço interno, a força externa ela já tem um sentido diferenciado. Então, agora, seja pontual, seja distribuído, no sentido de cima para baixo, do carregamento, ele vai ser considerado positivo. Tá? Agora, para determinar os esforços internos de força cortante e momento fletor, a gente vai sempre partir do lado em que a gente vai começar a fazer análise da nossa estrutura, para poder entender esses sinais quando são dados positivos ou negativos. Tá? Então, em termos de força cortante, se eu estiver analisando a minha viga no sentido da esquerda para a direita, a força cortante para baixo ela é dada como positiva. Se eu estiver fazendo ao contrário, estou analisando a minha viga do sentido da direita para a esquerda, aí é o contrário, ela vai ser positiva para cima. No caso do momento fletor, também, se eu fizer uma análise da esquerda para a direita, eu tenho que esse sentido de momento é dado como positivo, e se eu fizer uma análise da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu tenho o momento aqui dado como positivo nesse sentido. Tá? Vamos entender melhor isso para a gente poder fixar esse conhecimento? Bom, em termos de força cortante. Força cortante ela é dada como positiva quando a força interna provoca a rotação em sentido horário. Tá? Então, vou pegar aqui essa convenção que nós colocamos. Tá? Se eu colocar 2 pontos de apoio, tá? Um aqui e um aqui, eu estou fazendo análise no sentido da esquerda para a direita. Então, essa força aqui, com esse ponto de apoio, vai provocar um sentido horário quando? Quando a minha força cortante está para baixo. Agora, se eu pegar a minha força cortante nesse sentido que eu estou analisando, que é da direita para a esquerda, tá? Então, é para cima que a força cortante vai provocar o giro de sentido horário. Então, isso tem que estar fixado em vocês, tá? Que vai depender do sentido que eu estou analisando e ou a força cortante tem que provocar um sentido horário na sua análise. Aí
a força cortante ela vai ser dada como positiva. No caso do momento fletor, tá? No caso do momento fletor, ele é positivo quando o momento interno provoca compressão das fibras superiores. Então, se eu pegar aqui essa estrutura, tá? E eu coloco aí os dois pontos de apoio, tá? Quando eu tenho esse ponto aqui, tá? E eu tenho um momento fletor nesse sentido, o que acontece com a minha estrutura? Ela vai fazer isso, vai? Se eu pegar nesse sentido para cá e eu tenho esse momento, ele vai ter o mesmo comportamento. Ele vai ter essa flexão. E aqui vai ter essa flexão. Ele vai se comportar dessa forma aqui, tá? Em que essa fibra superior aqui, ela vai estar sendo comprimida. E isso é que dá o sentido do momento fletor ser positivo, tá bom? Bom, então agora a gente pode partir para o diagrama de esforços internos. Tá? Primeira coisa, o que é a definição de um diagrama? Tá? Ele é representação gráfica usado para demonstrar um esquema simplificado. Então, tudo tem um diagrama. Tudo que estiver falando de diagrama é um esquema para poder mostrar. Por exemplo, eu quero fazer um fluxograma. Ele é o quê? Ele é um diagrama simplificado do fluxo de alguma coisa. Tá bom? Em termos de sinônimos dessa palavra, podemos utilizar a palavra gráfico, desenho, esquema, figura ou até esboço. Então, quando a gente está falando de diagrama de esforço interno, a gente está falando de um gráfico, que é nada mais que um desenho que a gente faz à mão, né? Que é um esboço daquilo que pode ocorrer de comportamento na viga, desde que nós tenhamos o conhecimento matemático por trás de como se comporta uma curva. Tá? Por exemplo, se ele é x elevado a zero, ele é uma constante. Se eu tenho uma equação que ele é x elevado a 1, ela cresce linearmente. X ao quadrado já é uma parábola. Então, esses conhecimentos vão auxiliar a fazer esse esboço de como é o comportamento de esforço em uma viga e tentar descobrir onde são os pontos críticos dos esforços que é aplicado na estrutura. Em termos de engenharia, ele é dado como uma representação gráfica em forma de desenho dos esforços atuantes ao longo de uma viga. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser um esboço ao longo da viga de como são esses esforços atuantes. E qual é a função do diagrama de esforços internos? Determinar de maneira visual, tá? Isso aqui é importante, maneira visual é para você enxergar de uma maneira simplificada, tá? Os esforços internos máximos atuantes ao longo de toda a viga. Então, ao invés de você colocar tudo por ponto que eu acabei analisando, não. Faça um gráfico e você consegue enxergar como que isso vai ocorrer. Tá? E que tipo de esforço interno que a gente vai trabalhar? É sempre o de força cortante e um de momento fletor, que são esses que provocam variação. Força normal não provoca variação na viga, né? Então não precisa desse tipo de análise. Bom, então a gente poder entender aí como que isso funciona, vamos pegar essa estrutura aí. Essa estrutura ela tem aí um pouquinho mais complexa, né? Nós temos dois pontos de apoio. Dois pontos de apoio nós temos, né? Só que esse ponto de apoio não estão os dois na extremidade. É uma viga biapoiada com ponto em balanço. Tá? Nós temos dois carregamentos pontuais e um carregamento distribuído. Bom, o diagrama de esforço cortante é dado dessa forma aqui, ó. Tá vendo como você tem uma variação grande que se você consegue só de analisar, de olhar a figura, você já consegue ver como que esse comportamento e quais são os pontos máximos? Essa é a grande vantagem desses diagramas, tá? Se eu fizer o momento fletor, a mesma coisa, ó. Eu vou ter pontos que vão se comportar linearmente, alguns pontos vai se comportar como uma curva tipo parabólica e assim por diante. Tá? Então ele facilita essa visão de como que está essa distribuição de esforço na estrutura. Bom, então o comportamento em um diagrama de esforços solicitantes internos, né? São esforços variantes ao longo da viga, tá?
Ele vai variar a ponto, há situações que pode não variar, mas quando eu começo a ter vários carregamentos, essa variação ela vai ser com certeza ocorrente. Vai depender do tipo de carregamento que você tem, como por exemplo, eu tenho esse carregamento que é pontual, o diagrama de esforço de força cortante ele foi linear, quando ele ficou distribuído, ele se transformou numa reta decrescente. Em termos de momento, tá? Nós temos aqui, quando ele é pontual o carregamento, ele cresce linear ou decresce linearmente, e quando chega na parte distribuída, ele vira uma parábola. Tá? Então, de acordo com o tipo de carregamento, é que eu vou ter esse comportamento dessa distribuição da carga. Então, os esforços máximos. Então, se eu tiver aqui já na cabeça qual que é o tipo de equação que representa cada um desses carregamentos, eu já consigo ter uma ideia de como vai ser o comportamento dessa viga. Se vai ser parabólico, se vai ser linear, decrescente e assim por diante. Tá? E isso só é possível porque todo carregamento ele obedece o quê? Funções matemáticas. Tá? Então, eu consigo fazer uma tabela para saber mais ou menos como esse comportamento, de acordo do carregamento. O carregamento ele provoca a força cortante e a força cortante provoca o momento fletor. Tá? Então, esses três agentes eles estão interligados por uma função integral, ok? Bom, então nisso daí a gente vai começar a partir para as expressões de esforços internos, tá? A definição de expressões é o registro dos valores dos esforços analisado em função de uma distância x, medida a partir de uma extremidade da viga. Então, na verdade, o que você tem que fazer é montar uma equação. E essa equação é que vai representar o esforço da sua estrutura. Tá? Basicamente, a análise de esforço interno é justamente isso. É você montar uma equação em termos de x, tá? Para você analisar como é esse comportamento. É isso que a gente vai fazer para qualquer tipo de metodologia. Tá? Não vou entrar agora muito em detalhe, não, mas depois vocês vão compreender melhor aquilo que eu venho falando. Mas vocês não vão escapar disso, de sempre tendo que montar uma equação, e é dentro dessa equação que você vai tirando os valores de esforço para aquele trecho que você está analisando. Características. Funções matemáticas entre causa, que são os esforços externos, tá? E os efeitos, que são os esforços internos, tá bom? E que permite determinar o comportamento de esforço interno ao longo da viga. Tá? Então, sempre uma situação de causa e efeito. Então, em termos de diagramas, nós temos aí a força cortante, como falei, o momento fletor. A força cortante nós representamos como V de x, tá bom? Que a força cortante é representada pela letra V. E o momento fletor, M de x. Qualquer livro de engenharia você vai ver essa determinação de V de x e M de x para força cortante e momento fletor. Bom, em termos de força, tá? Como eu falei para vocês, a força ela faz o quê? Ela gera uma força cortante na estrutura. E essa força cortante, ela também gera um momento fletor, tá bom? E elas estão interligadas por uma equação. Tá? Uma equação que eu determine inicialmente para uma força, eu vou obter a força cortante, tá? Então, só colocando aqui, ó, eu tenho a força ela vai gerar uma equação representativa da força cortante, e depois que eu pegar essa equação da força cortante, é que eu vou gerar a equação representativa para o momento fletor. E a hora que eu tiver a do momento fletor, eu consigo montar os meus diagramas. No caso, a expressão da força cortante, eu determino os esforços por essa expressão de força cortante, e do momento fletor também eu gero os esforços por essa expressão, inclusive o próprio diagrama. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um carregamento que é do tipo P, tá bom? Como que ele vai responder? A partir do momento em que ocorre o carregamento, que é de A para frente, tá? Esse P aqui, nós utilizamos uma convenção em engenharia que não existe na matemática, que é um carregamento com uma equação elevada a menos 1, tá?
ele vai provocar o que? O carregamento pontual? Uma força cortante que sempre vai ser linear e constante. E essa força P vai gerar o quê? Um momento fletor de uma reta decrescente. Então, nesse caso aí, nós temos que o y vai ser representado por essa equação, p x elevado a menos 1, lembrando que é só uma forma da engenharia de ser expresso o carregamento pontual, tá bom? E a integral disso daqui vai ser o quê? X menos 1 ele vai virar o quê? X elevado a zero. O que é uma equação elevada a x a zero? Ela é uma constante. E se eu fizer mais uma vez o cálculo integral em cima dessa expressão, eu vou ter a equação representativa, ou o tipo de gráfico que eu vou ter para o momento fletor, que é o P x elevado a 1. Partindo agora para o carregamento distribuído, linear, contínuo, né? Contínuo. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Que meu y é W, que é o tipo de força que eu tenho, com x elevado a zero. Por quê? Porque ele é contínuo aqui, não é? Aí se eu fizer o cálculo integral disso daí, ele vai me dar o quê? W de zero, não vai mudar esse valor aqui inicial, sobre x elevado a 1. Por isso que do carregamento que ele é linear, a força cortante vai ser, do carregamento distribuído contínuo, ele vai ter uma força cortante crescente ou decrescente linear, nesse caso aqui decrescente, né? E se eu fizer mais uma vez a integral, o que eu vou ter? W de zero com uma função de x ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que ele é um fator parabólico. Lembre-se que ele só é linear aqui, porque essa região aqui não tem nenhum tipo de carregamento aplicado. Estou desconsiderando, no caso, as reações externas. Só estou analisando como que é o comportamento interno, tá bom? Então, por isso que aqui ele é uma reta contínua em cima de zero. Mas se eu tivesse ao longo de toda a minha estrutura, aqui ele começaria caindo para cá, e aqui eu teria esse comportamento também, já partindo do ponto zero. A próxima situação, tá? É quando tem o que agora? Um carregamento que ele cresce linearmente. Tá? Então, nesse caso, o meu carregamento é representado por essa equação aqui, x elevado a 1. A força cortante, ela vai ser o quê? A integral, que vai resultar em x quadrado. Então, esse aqui que cresce linearmente, no caso da força cortante, ele vai crescer de maneira parabólica, só que com um fator x ao quadrado. E para momento fletor, ocorre a mesma coisa, só que agora ele vai ser uma curva parabólica com fator x ao cubo. Então ele também tem essa concavidade não tão íngreme quanto x ao quadrado, mas ele também é parabólico. No caso aí de ter um carregamento que cresce também de forma parabólica, que aí o fator já é x ao quadrado, mais uma vez, integral vai me gerar x ao cubo, que vai ter uma parábola também, e o fator do momento fletor é mais uma integral de x ao cubo, ele passa para x à quarta. Ele tem mais uma parábola, também um pouquinho menos tão íngreme com relação a x ao cubo. Então percebam que força cortante, força aplicada com força cortante e momento fletor, as expressões estão uma ligadas à outra. Então, quando você vai fazer o diagrama no seu estudo, você já tem que fazer isso de uma maneira correta. Se você errar a expressão, para a força, você vai errar todas as outras. Seja em aplicar os carregamentos corretos na equação, como os fatores representativos do seu comportamento da força aplicada na estrutura. E um caso final aí, que é o momento binário, tá? Que ele gera o quê? O momento fletor. Nesse caso, é quando eu tenho uma força aplicada na estrutura do nada. Tá? Eu aplico um momento fletor nesse ponto. Por exemplo, se eu tenho uma barra de aço e ele tem um pino que sai do lado, eu vou lá e encaixo uma maçaneta, uma manivela, e provoco um giro. Tá? Então, eu faço uma força, uma alavanca. E aí ele gera na estrutura esse ponto de giro aí que a gente chama de momento binário. No caso de força, ele vai continuar. Por quê? O y, ele é um momento de x elevado a menos 1. Por quê? Porque ele é pontual, da mesma coisa que ocorre para
como é que fala? Para carregamento pontual. Só que eu sempre falei para vocês, lá em mecânica dos sólidos, né, e reforço agora, força gera momento. Então a força está ligada com a força cortante, que está ligado com o momento fletor. Só que o momento que é aplicado na estrutura não gera força. Então, nesse caso aqui, eu tenho sempre ele como considerado igual a zero. Tá? Então, momento binário não gera esforço na estrutura. Em termos de força, não. Então, ele não vai entrar na nossa equação se eu tiver uma estrutura lá que está cheia de carregamento e um ponto de momento binário no meio dela. Ele não vai entrar. Ele só vai entrar na equação do momento fletor máximo, que aí, no caso, vai ser o m0 x elevado a zero. Por isso que ele vai ter esse comportamento aí linear. Se a gente fizer um paralelo de força de pontual para força cortante, o momento binário tem o mesmo comportamento para o momento fletor. Bom, então aí para a gente poder finalizar a nossa aula, né? É dessa forma, dos tipos de esforços que nós temos, que vai gerar os métodos de determinação de diagrama de esforço solicitante. Cada um sempre tentando facilitar a vida do nosso processo de entendimento. Bom, em termos do método de análise, ele vai depender do quê? Do carregamento que é aplicado. Então, como eu vou determinar qual tipo do método de análise, primeiro tem que saber que tipo de carregamento que está sendo aplicado na minha estrutura. Então, nós temos aí as funções que podem ser feitas de maneira analítica, tá? Como nós temos as funções singulares. A função analítica é aquele que você monta uma equação e joga em cima dela. A função singular, ela tem mais ou menos o mesmo jeito, ela é uma expressão, só que é uma expressão tipo tomada. Tá? O que é uma expressão tomada? Eu aciono ou desaciono aquele elemento da minha equação no momento em que eu quiser. Tá? Então isso aí permite eu fazer uma análise de carregamento misto. Tá bom? Não vou entrar muito em detalhe agora, porque senão ninguém vai compreender esse passo a passo para chegar nas funções singulares. Bom, as funções analíticas podem ser aplicadas em situações em que a viga tem carregamento concentrado ou carregamento distribuído. E as funções singulares, quando nós temos carregamento distribuído descontínuo. Tá? Nas funções analíticas tem que ser contínuo. No caso do carregamento distribuído, ele tem que ser descontínuo. Colocando aí um exemplo para a gente poder entender melhor. Carregamento concentrado, são esses aqui que nós temos apenas um ponto na estrutura. Carregamento distribuído contínuo é aquele que pega pelo menos um trecho da nossa estrutura, tá bom? Mas ele não ocorre nenhum tipo de descontinuidade, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho carregamento distribuído ao longo de toda a minha viga, por exemplo, ou em um trecho dela. O carregamento distribuído descontínuo é quando eu tenho o quê? Eu tenho carregamentos pontuais, é mais ou menos como se fosse um misto do carregamento concentrado com o carregamento distribuído. Então, quando eu tenho esses pontos contínuos que está sendo aplicado, eu acabo, de certa forma, aplicando uma descontinuidade na minha função. Então, eu utilizar funções analíticas numa situação dessa fica muito complicado, tá bom? Então, em termos de análise, de metodologia, tá? Nós temos aí, deixa eu só tirar aqui e apagar. Pronto, para não ficar poluído, tá? Nós temos as equações de equilíbrio, tá? No caso, para carregamento concentrado, eu vou utilizar as equações de equilíbrio. No caso do carregamento distribuído contínuo, eu posso utilizar as relações diferenciais. E no caso do carregamento distribuído descontínuo, nós utilizamos as funções singulares como uma metodologia de análise, tá? De certa maneira, se eu quiser utilizar funções singulares para resolver equações diferenciais, vigas de carregamento distribuído contínuo, posso? Posso. Se eu quiser usar essa mesma função para poder analisar carregamento concentrado, posso? Também posso. Eu posso utilizar relações diferenciais para poder obter, no lugar de equações de equilíbrio? Também posso utilizar. Tá? Só que para carregamento pontual, usar uma relação diferencial ou função singular fica um pouco mais maçante, mais complicado. Tá?
Então eu falo mais isso em termos de facilidade. Agora, eu não posso utilizar equações de equilíbrio para resolver casos de carregamento distribuído contínuo ou casos de carregamento descontínuo. E tampouco eu posso utilizar relações diferenciais para resolver o nosso carregamento distribuído contínuo. Então, nesse caso aqui, gente, quando a gente vai selecionar uma metodologia de análise, de certa maneira, tá? O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu posso utilizar essas metodologias nesse sentido, tá? Em termos do carregamento que eu estou trabalhando, tá? Só que esse sentido daqui para cá, tá? Na base dos carregamentos, ele não é possível. Tá? Então, o que isso quer dizer? Funções singulares resolvem carregamento distribuído descontínuo, carregamento distribuído contínuo e carregamento concentrado. Relações diferenciais resolvem casos de carregamento distribuído contínuo e carregamento concentrado. Agora, equações de equilíbrio não pode ser utilizado em carregamento distribuído contínuo e nem descontínuo. E relações diferenciais não pode ser utilizado em carregamento distribuído descontínuo. Ok? Bom, pessoal, então eu termino a aula de hoje, tá? Indicando essas bibliografias para vocês estudarem, tá bom? Capítulo 5.1 e 5.2 do Beer. Tem o capítulo 6 do Nash, tá? Que ele é mais um livro para poder fazer exercícios. A mecânica vetorial para engenheiros aborda um pouco também essa parte de carregamento concentrado e distribuído. Quem quiser dar uma lida, mas é praticamente a mesma coisa. Eu ainda prezo pelo capítulo 5.1 e 5.2, tá? Mas ele também dá a mesma base. Ou então o capítulo 6.1 do Hibbeler, ok? Lembrando vocês aí, tá? Finalizando nossa aula, lembrando que nós temos atividades no Moodle. Não deixem de fazer e dentro do prazo, tá? Lembrando mais uma vez que quem não fizer atividade participativa, mas fizer avaliativa, não vai ganhar nota na avaliativa, tá? Tem que fazer as duas, tá bom? Tem que fazer a participativa para validar as avaliações avaliativas do módulo, tá bom? Do mais, agradeço a atenção dispensada de vocês, desejo uma boa semana aí e bons estudos. Um abraço e até mais.